Nessa aula nós vamos estudar a representação decimal de números reais. E para começar, eu preciso recordar vocês de um fato bem trivial, que é, se eu tenho um número real, eu posso quebrar ele na soma de dois ou mais números reais. Por exemplo, esse número aqui que eu estou mostrando na tela, 1,234 reticências, eu só estou mostrando os três primeiros dígitos depois da vírgula, mas esse número continua. Esse número pode ser quebrado como 1, que é o que a gente chama de parte inteira dele, mais 0,2, que é um número que contém o primeiro dígito, mais 0,03, que é um número que contém o segundo dígito depois da vírgula, mais 0,004, que contém o terceiro dígito, e assim vai. Tá? Então, partindo para a definição formal de representação decimal de um número real, eu vou definir aqui a representação decimal de um real não negativo, x, tá? Se você tiver um negativo, basta pegar esse conceito que eu vou apresentar aqui agora e colocar um menos na frente, que você tem a noção de representação decimal para um real negativo. O que é a representação decimal de um número? É uma soma. E essa soma pode ser infinita também. Ela pode ser uma soma de uma quantidade finita de termos ou uma soma infinita. E qualquer soma é taxada de representação decimal? Não. Essa soma precisa, quando executada, produzir o número que eu estou associando a essa representação decimal, no caso aqui o x. E essa soma aqui, ela tem a estrutura que vocês estão vendo aqui. Ela tem um primeiro dígito D0, que é um certo inteiro não negativo, que a gente chama de parte inteira do número x, mais a soma de muitas outras parcelas, talvez um número infinito de parcelas, que tem essa estrutura assim, um dígito d com um certo índice, vezes uma potência 10 elevado a esse mesmo índice. Por exemplo, 10 a menos, d menos 1, 10 a menos 1, d menos 2, 10 a menos 2, d menos n, 10 a menos n, e usa essa reticência aqui para indicar que talvez essa soma seja infinita. Esses dígitos d aqui, a partir do menos 1 em diante, eles tomam valores inteiros entre 0 e 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você vê a quantidade de dígitos, de algarismos possíveis para esses dígitos aqui, são 10, por isso que a gente diz que são uma representação decimal. Se você executar essa soma aqui, dessas parcelas que têm a potência de 10 com expoente negativo, você vai ver, é fácil ver que isso aqui vai ser um número menor do que 1, é um número fracionário, então a gente chama aqui esse 0, d-1, d-2, d-3 e assim vai, de parte fracionária do número. Em termos de notação, para quando eu quiser me referir à representação decimal de um número, eu posso expressar ela como assim, D0, a parte inteira, vírgula, os dígitos da parte fracionária, ou se eu quiser dar ênfase na base que eu estou trabalhando na base 10, eu posso repetir essa representação aqui com a vírgula, colocar ela entre parênteses com 10 aqui para deixar explícito que a base é 10. Por exemplo, o número 17. Recordando, a noção de representação decimal está intimamente relacionada com a capacidade de eu quebrar um número na soma de outros números, né? Então, o 17, por exemplo, pode ser quebrado em 17 mais 0, que eu posso escrever como 0,0. Então, uma representação decimal para esse número aqui é o quê? É a parte inteira, vírgula, e o dígito 0 aqui. Como eu tenho uma quantidade finita de dígitos depois da vírgula, eu digo que essa representação é infinita. O número meio, por exemplo, você está habituado a escrever ele como 0,5 também. Então, a representação decimal desse número é 0 como parte inteira, vírgula, 5 como o dígito na parte fracionária. E como eu só tenho um dígito na parte fracionária, eu tenho uma representação finita também. O número 25 quartos. Para obter uma representação decimal aqui, eu vou trabalhar um pouquinho. Eu vou ver que o 25 é igual a 24 mais 1. Então, o numerador dessa fração fica expresso como essa soma aqui. E eu posso quebrar, então, essa fração aqui na soma de duas frações. A fração 24 quartos mais a fração 1 quarto. Agora, 24 quartos é 6. E 1 quarto é 0,25. Então, esse número 25 quartos aqui, ele se quebra na soma de 6 mais 0,25 e eu escrevo como representação decimal para ele 6,25, que também é uma representação finita. Já o número 1/3
é o que a gente chama de uma dízima periódica, né? Ele é dessa forma aqui, 0,333, etc. O 3 se repete indefinidamente. Então, se eu quebrar isso aqui numa soma, como é que seria? Como é que eu poderia quebrar essa dízima em soma? 0 como parte inteira, mais 0,3, mais 0,003, mais 0,003 e assim por diante, né? Então, essa dízima aqui, que a gente sabe que esse número aqui é nesse formato, pode ser a representação decimal aqui. É 0,3 e eu boto reticências para indicar que eu tenho uma quantidade infinita. Mas, como às vezes não é prático escrever isso aqui muitas vezes, eu também posso adotar uma notação mais compacta para uma dízima, que é colocando uma barra em cima do 3. Essa barra aqui em cima quer dizer que o 3 se repete um número infinito de vezes, tá? No caso aqui, como uma dízima periódica tem uma quantidade infinita de dígitos depois da vírgula, eu digo que a representação é infinita. Ele tem representação infinita, porém periódica, porque existe uma certa estrutura bem definida aqui que caracteriza bem esses dígitos. Já se eu tiver um número irracional, como π, você sabe que π é 3,1415, a gente sabe que ele tem um número infinito de dígitos aqui depois da vírgula, né? Você pode quebrar isso aqui numa soma, mas não tem uma certa estrutura recorrente aqui que a gente consiga definir um padrão para esses dígitos. Então, eu tenho uma representação infinita, porém aperiódica nesse caso, diferente da dízima periódica, que a estrutura dos dígitos aqui é bem caracterizada, né? Apresentada essa noção de representação decimal, eu quero fazer um exercício teórico com vocês agora para fixar esse conceito, para ver se vocês entenderam bem. E para isso eu vou me valer de uma curiosidade a respeito do número 0,999, a dízima periódica, que tem todos os dígitos depois da vírgula, igual a 9 e tem parte inteira 0. Esse número aqui, ele é menor que 1, ele é igual a 1, ou ele é maior que 1? Como trata-se de um número real, apenas uma dessas três possibilidades aqui é verdadeira, né? Eu vou pedir para vocês pensarem um pouco, pausa o vídeo, pensa um pouquinho e me diz a resposta. Pausar o vídeo? Nas minhas aulas, quando eu faço isso aqui, nunca ninguém diz que o x é maior que 1. A turma sempre se divide entre aqueles que dizem que ele é igual a 1 ou que ele é menor que 1. Qual grupo você faz parte? Do que pensa que isso é verdade, do que pensa que isso é verdade, ou talvez desse aqui, que é menos frequente? A resposta correta é x igual a 1. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar confusos com isso, achando que não pode ser. Tem um monte de 9 depois da vírgula, não pode ser 1, tem que ser menor do que 1. Não, a resposta correta é igual a 1 e se eu estou afirmando isso, eu tenho que ser capaz de provar, né? Vamos provar? Pega aqui o x e multiplica por 10 dos dois lados. Então eu vou ter 10x aqui e 10 vezes essa dízima. Quando eu multiplico esse número por 10, eu movo a vírgula uma unidade para a direita, e eu tenho que 10x é 9,999, uma dízima com 9 depois da vírgula. Se eu subtrair x aqui, do lado esquerdo eu vou ficar com 10x menos x, 9x. E aqui eu vou ficar com 9, uma infinidade de 9 menos 0, uma infinidade de 9. Essa infinidade de 9 vai sumir. E eu fico com 9x igual a 9, onde eu concluo que x é igual a 1. Então está provado, né? Agora, eu entendo que isso aqui pode causar confusão. Então, para desmistificar essa confusão, eu quero trazer isso para o contexto de representação decimal. O que isso tem a ver com representação decimal? Por que x é igual a 1, essa dízima aqui é 1 e não é menor que 1? Olha, a razão desse ser igual a 1 eu já mostrei aqui, mas a confusão que isso causa é o seguinte. Como é que isso pode ser 1, se o 1 é 1,0? O número 1 tem duas representações decimais. Ele tem a representação 1,0, uma quantidade finita ou infinita de zeros depois da vírgula, e ele também pode ser representado como 0,999, uma quantidade infinita de noves depois da vírgula. Tanto essa soma aqui, se eu transformar isso aqui naquela soma da representação decimal e realizar a soma, quanto essa daqui, vão produzir o número 1. Então, o caso aqui curioso é que o número 1 tem duas representações decimais.
Então, vamos ver alguns fatos que a gente aprendeu aqui nessa aula sobre números reais e sua representação decimal. Racionais têm representação decimal finita ou infinita periódica, que é o caso das dízimas. Irracionais têm representação infinita e aperiódica. E os números reais, em geral, não têm uma representação única, eles podem ter mais de uma, como esse caso que a gente acabou de ver aqui, que tem duas. Para encerrar, eu quero deixar uma tarefa para vocês pensarem em casa. Eu estou apresentando dois números aqui no enunciado, 2,122001 reticências, que é o que eu chamo de x, e o que eu chamo de y, que é 2,122010 reticências. Eu pergunto o seguinte, quais afirmações são verdadeiras? Eu dou 3 afirmações aqui, depois do então, envolvendo esses dois números, e peço para vocês me listarem quais que são as verdadeiras. Pode ser que seja mais de uma, tá? Então, é x igual a y, x é maior que y, ou a diferença em módulo entre x e y é menor que 10 a menos 6. E aqui embaixo eu faço um exercício parecido, eu modifico ligeiramente o número y, tá? E pergunto quais dessas afirmações aqui são verdadeiras. Então, pensem nesses exercícios em casa e a gente pode discutir eles em aula depois. Bem, se você gostou dessa aula, pode ficar à vontade para compartilhar ela, tá? Até a próxima.